Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Desejo saudar nossos irmãos espiritistas do Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco. Que a paz de Jesus esteja conosco, facilitando o nosso interesse e a nossa compreensão para a reflexão desta noite. Foi-nos solicitado refletir sobre o tema aborto, evidentemente olhado sobre o prisma da doutrina dos espíritos. E o título sugerido foi "Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação". Tanto como afirmativa, quanto como uma interrogação, nós vamos perceber a gravidade do assunto do ponto de vista espiritual. Metodologicamente, diferentemente das apresentações anteriores, hoje nos valeremos de uma apresentação formal, que eu chamo de catedrática, sem apoio de recursos audiovisuais, buscando manter-lhes a atenção pela leitura e pelos comentários de um texto preparado a partir de 6 livros consultados acerca do assunto aborto. Mas devemos recordar inicialmente que na questão 880 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem, os espíritos responderam: o de viver. E disseram em seguida: por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então a resposta está dividida em 2 partes bem distintas. O atentado à vida pressupõe de alguém que já nasceu, já está no mundo dos vivos. E comprometer a existência corporal significa dizer daquele que ainda está na vida intrauterina, ainda está na condição de feto. E atentar, comprometer essa existência corporal significa dizer fazer algo para interromper o curso da vida, interromper a gravidez. Todos nós sabemos que nós encarnamos e reencarnamos para chegar à perfeição. É o objetivo da encarnação e da reencarnação, conforme a gente lê lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. E essa perfeição implica em sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, a existência no corpo de carne é uma estratégia extremamente importante para o processo evolutivo do espírito. Nessa questão atinente à vida, Kardec também perguntou na questão 358: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Aí ele fez uma pergunta. E os espíritos responderam: há crime sempre que transgredis a lei de Deus.
Então é interessante notar que as transgressões das leis divinas constituem crime. Não na perspectiva que nós estamos acostumados a interpretar, que é a perspectiva humana, a perspectiva do direito, do Código Penal. Mas o crime que se fala, ou que os espíritos falam, do não cumprimento das leis de Deus, são crimes contra uma legislação divina. E aí os espíritos acrescentaram na resposta: uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Então já está tipificado o crime de natureza divina quando se tira a vida de uma criança antes do nascimento. Mas eles justificaram por que isto é crime, dizendo: por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Ou seja, quando se expulsa o corpo, quando se expulsa o feto, junto com ele o espírito, que já está agregado, desde aquele momento que o óvulo se encontra com o espermatozoide, na formação do ovo, do zigoto. Quando se provoca o aborto, impede-se então que este corpo que estava se desenvolvendo, ao qual o espírito estava vinculado, que esse espírito pudesse passar pelas provas que havia escolhido no seu planejamento reencarnatório e com as quais ele esperava progredir no curso da evolução. Muito bem. Vejamos então a consequência do aborto num relato de Humberto de Campos, na obra Contos e Apólogos. Esse livro, Contos e Apólogos, ele foi trazido a lume através da pena mediúnica do Chico Xavier em 1958. Mais especificamente no capítulo 11, cujo título é Seara de Ódio. Trata-se de um relato dramático que bem espelha as consequências desse ato insano que é o aborto. Diz-nos o irmão X. Ele vai relatar uma situação vivida lá no plano espiritual. Não te querem meus braços, dizia a jovem mãe, a quem a lei do Senhor conferira doce missão da maternidade, para o filho que lhe desabrochava do seio. Não me furtarás a beleza. Significas trabalho, renúncia, sofrimento. Humberto começa mostrando as circunstâncias da mãe, que não queria por hipótese alguma o filho, e com alegações torpes. Primeiro pela vaidade, que achava que a gravidez ia enfeiar o seu corpo. E depois porque não queria trabalhar, não queria ter responsabilidade, não queria fazer suas renúncias, não queria sofrer, porque a maternidade implica nisso. Não apenas gerar o filho, mas essencialmente criar o filho. Mãe, deixa-me viver, suplicava-lhe a criancinha no santuário da consciência. Estamos juntos, dá-me a bênção do corpo, devo lutar e regenerar-me. Sorverei contigo a taça de suor e lágrimas, procurando redimir-me, completar-nos-emos, dar-me arrimo e dar-te-ei alegria. Serei o teu rebento de amor, tanto quanto serás para mim a árvore de luz, em cujos ramos tecerei o meu ninho de paz e esperança. Agora a fala é do feto, da criancinha, que suplica para a mãe que quer ficar com ela. Inclusive usando uma frase belíssima, dá-me a bênção do corpo.
E explica por que ela precisa daquele corpo. Porque ela vai lutar para regenerar, porque tem todo um planejamento reencarnatório por trás disso. E que ela vai ser solidária ao suor e às lágrimas que a mãe eventualmente derramar por conta da criação do filho. E ela diz, dá-me a rima que eu dar-te-ei alegria, ou seja, me aceita que eu te farei feliz. Mas aí diz a mãe, não, não. E a criança retruca, não me abandones. E a mãe diz, expulsar-te-ei. E a criança em desespero diz, piedade, mãe. Não vês que procedemos de longe, alma com alma, coração a coração? Então a criança faz um apelo dramático à consciência da mãe. Olha, estamos juntos há muito mais tempo que tu imaginas. Há laços muito fortes entre nós. Mas a mãe, determinada, diz que importa o passado. Veja em ti tão somente o intruso, cuja presença não pedi. E a criança diz, esqueceste-te, mãe, de que Deus nos reúne? Não me cerres a porta. Então a criança, mais uma vez, apela na consciência da mãe. Mas a mãe está decidida a não ficar com a criança e diz, sou mulher e sou livre. Sufocar-te-ei antes do berço. Aí, nesse momento, então, a ameaça fica mais grave. Ou seja, ela não vai deixar a criança nascer. Mas o bebê diz, compadece-te de mim. E ela retruca, não posso. Sou mocidade e prazer. Tu és perturbação e obstáculo. Terrível, né? Você imaginar algo nesse sentido, se processando no campo da consciência. E a criança diz, ajuda-me. E a mãe retruca, auxiliar-te seria cortar a minha própria carne. Disputo a minha felicidade e a minha leveza feminil. E mais uma vez, a criança apela, mãe, ampara-me. Procuro o serviço de minha restauração. Dia a dia, renovava-se o diálogo sem palavras. Até que, quando a criança tentava vir à luz, disse-lhe a mãezinha cega e infortunada, constrangendo-a a beber o fel da frustração. Torna a sombra de onde vens. Morre, morre. E a criança suplicando diz, mãe, mãe, não me mate, me protege-me, deixa-me viver. E diz a mãe, nunca, socorre-me, não posso. Duramente repelido, caiu o pobre filho nas trevas da revolta e no anseio desesperado de preservar o corpo tenro, agarrou-se ao coração dela, que destrambelhou, à maneira de um relógio desconcertado. Ambos, então, ao invés de continuarem na graça da vida, precipitaram-se no despenhadeiro da morte. Então, meus amigos, a gente percebe pelo relato de Humberto de Campos que, entre aspas, o castigo veio de imediato. Vamos colocar castigo aí sob a forma de entre aspas. Porque a criança morreu, mas a mãe foi junto. Provavelmente por um problema de natureza cardíaca. Mas nessa mesma obra, Contos e Apólogos, lá agora no capítulo 39, intitulado Infortúnio Materno, Humberto de Campos faz uma outra narrativa dramática que, longe de impressionar-nos, deve alertar-nos para o perigo da interrupção voluntária de uma gravidez. Recordemos que Allan Kardec, na questão 357 de O Livro dos Espíritos,
sobre este assunto, perguntou: quais são, para o espírito, as consequências do aborto? E os venerandos colaboradores espirituais responderam: é uma existência nula e a recomeçar. Volta do zero, começar tudo de novo. Evidentemente que o espírito vai ficar aturdido. Alguns, segundo a resposta do Chico Xavier no Pinga Fogo de 1871, ficam extremamente revoltados e tornam-se cruéis obsessores da mãe e do pai de todos aqueles que tiveram envolvidos no episódio. Outros, um pouco mais evoluídos espiritualmente, assimilam o golpe com muita dor e sofrimento, mas sem nenhum espírito de vingança, de revolta. Mas voltemos então ao infortúnio materno, que é o título do capítulo, da qual eu extraí uma parte para comentar com vocês. Diz Humberto: em pleno hospital da espiritualidade, pobre criatura estendeu-nos o olhar suplicante e rogou: o senhor consegue escrever para a terra? Então tem uma mulher que está lá e pergunta para quem está assistindo ela lá no hospital se a criatura, imagina-se que seja um enfermeiro, consegue escrever do plano espiritual para alguém na terra. Aí ele responde: quando me permitem. Repliquei entre pesaroso e assombrado: quem era aquela mulher que me interpelava desse modo? A fisionomia escaveirada exibia recordações da morte. A face inundada de pranto tinha esgares de angústia. E as mãos esqueléticas entrefechadas davam a ideia de garras em forma de conchas. Dante não conseguiria trazer do inferno imagem mais desolada de sofrimento e terror. Humberto está falando de Dante Alighieri. Escreva, escreva, repetia ela chorando. Mas escrever a quem? Perguntava ele. As mulheres, clamou a infeliz. Rogue-lhes, não fujam da maternidade nobre e digna. Peço, não façam do casamento uma estação de egoísmo e ociosidade. Então ele está num estado de profunda aflição, de profunda tristeza e sofrimento. E já na sua justificativa apresenta as razões de tanto sofrimento. Deve ter fugido da maternidade e não deve ter vivido o casamento como deveria. Deve ter vivido exatamente como ela diz, como uma estação de egoísmo e ociosidade. Continua Humberto dizendo: os soluços a lhe rebentarem do peito induziam-nos a doloroso constrangimento. E a infeliz contou em lágrimas. Estive na terra durante quase meio século. Tomei corpo entre os homens, após entender-me com um dileto amigo que seguiu, antes de mim, no rumo da arena carnal, onde me recebeu nos braços de esposo devotado e fiel. Com assentimento dos instrutores, cuja bondade nos obtivera o retorno à escola física, comprometemo-nos a recolher 8 filhinhos, 8 corações de nosso próprio passado espiritual, que por nossa culpa direta e indireta jaziam nas furnas da crueldade e da indisciplina. Olha que interessante. Então a criatura está fazendo o relato lá para o cidadão que vai escrever a carta para quem ela pediu, dizendo que havia retornado ao corpo carnal,
que antes viera aquele que seria seu esposo, que no planejamento reencarnatório de ambos, eles iriam acolher, quando estivesse encarnado, 8 filhinhos, e que esses filhinhos, esses corações, eram corações que foram machucados por eles, de forma direta ou indireta, e que por conta disso estavam no que ela chama furnas da crueldade e da indisciplina. E ela diz mais: cabia-nos acolhê-los, as crianças, as 8 criancinhas, carinhosamente, renovando-lhes o espírito ao hálito de nosso amor. Suportar-lhe-íamos as falhas renascentes, corrigindo-as pouco a pouco, ao preço de nossos exemplos de bondade e renúncia. Nós mesmos solicitáramos semelhante serviço para alcançar mais altos níveis de evolução, suplicamos a prova reparadora. Então ela confessa que no planejamento anterior da sua reencarnação, pediu a prova, estava imbuída de acolher essas crianças com muito amor, de dar bons exemplos para elas, e que tudo o que aconteceria naquela encarnação seria a pedido deles, combinado, claro, que com a espiritualidade superior que fez o planejamento reencarnatório. Saberíamos morrer gradativamente no sacrifício pessoal, diz ela, para que os associados de nossos erros diante da lei divina recuperassem a noção da dignidade. Então, aquelas crianças que estavam reencarnando, todas eram crianças com graves problemas, graves sofrimentos nesses espíritos, mas que ela e o marido iriam dar os melhores exemplos de renúncia, de sacrifício, para que eles pudessem entender o processo de recuperação da noção de dignidade diante da lei de Deus. Prossegue Humberto dizendo: a triste narradora fez longa pausa, que não ousamos interromper, e continuou: entretanto, casando-me com Cláudio, o amigo a que me reportei, fui mãe de um filhinho, cujo nascimento não pude evitar. Paulo, o nosso primogênito, era uma pérola tenra em nossas mãos. Despertava em meu ser comoções que o verbo humano não conseguia reproduzir. Ainda assim, acovardada perante a luta, por mais me advertise o esposo abençoado, transmitido avisos e apelo superior, detestei a maternidade, asilando-me no prazer. Então, a gente percebe que esse filho Paulo é um filho de acidente, que ela não queria, e em que pese o marido, por circunstâncias outras, adverti-la com os apelos que a vida superior fazia para ele, ela não se deu por vencida ante os argumentos do marido. Cláudia era compelida a gastar largas somas para satisfazer-me nos caprichos da moda. Mas a frivolidade social não era o meu crime. Nas reuniões mundanas, mais aparentemente vazias, pode a alma aprender muito quando resolve servir ao bem. Cristalizada, contudo, na preguiça, qual flor inútil a viver no luxo dourado, por 12 vezes pratiquei o aborto, confesso. Então ela fez 12 abortos. Gostava de fazer o menino, mas não gostava de ficar grávida. E ela diz: surda,
aos ditames da consciência que me ordenava o apostolado maternal, expulsei de mim os antigos laços que em outro tempo se acompliciavam comigo na delinquência, assassinando as horas do trabalho que o Senhor me havia facultado no corpo feminino. Então, todas essas 12 crianças que vieram já tinham sido cúmplices dela em vidas anteriores, em coisas erradas, em equívocos praticados. E ela diz ainda: e após 20 anos de teimosia delituosa, ante o auxílio constante que me era conferido pelo amparo celestial, nossos benfeitores permitiram, para minha edificação, fosse eu entregue aos resultados de minha própria escolha. Então, a própria espiritualidade, a bondade divina, a justiça divina vai deixá-la seguir o curso natural na consequência dos erros praticados. Enlaçada magneticamente àqueles que a divina bondade me restituiria por filhos ao coração, e aos quais recusei guarida em minha ternura, fui obrigada a tolerar-lhes o assalto invisível, de vez que 6 deles, extremamente revoltados contra a minha ingratidão, converteram-se em perseguidores de minha felicidade doméstica. Ou seja, dos 12, 6 tornaram-se cruéis obsessores dela. Fatigado de minhas exigências, meu esposo refugiou-se no vício, terminando a existência num suicídio espetacular. Meu filho, ainda jovem, o Paulo, sob a pressão dos perseguidores ocultos que formei para nossa casa, caiu nas sombras da alienação mental, desencarnando em tormento indescritível, num desastre da via pública. E eu, pobre de mim, abordando a madureza, conheci a dolorosa tumoração das próprias entranhas. A veste carnal, como que horrorizada de minha presença, expulsou-me para os domínios da morte, onde me arrastei largo tempo, com todos os meus débitos terrivelmente agravados, sob a flagelação e o achincalhe daqueles a quem podia ter renovado com o bálsamo do meu leite e com a bênção da minha dor. Uma verdadeira tragédia se estabelece nessa família. O marido suicida-se, o filho morre, ela também desencarna, vai para uma zona terrível, sendo inclusive acompanhada por todos aqueles que ela havia abortado e que flagelam ela, chincalham, torturam-na. E ela, nessa circunstância, apesar de dolorosa, ela tem a plena consciência que tudo isso poderia ter sido evitado se ela tivesse, como ela diz, usado o bálsamo do meu leite e a bênção da minha dor. Humberto prossegue dizendo: a desditosa enferma enxugou as lágrimas com que nos acordava para a violenta emoção e terminou. É o que ela vai então dizer para a pessoa que vai escrever a carta. Fale de minha experiência às nossas irmãs casadas e robustas, que dispõem de saúde para o doce e santo sacrifício de mãe. Ajude-as a pensar, que não transforme o matrimônio na estufa de flores inebriantes e improdutivas, cujo perfume envenenado lhes abreviará o passo na direção das trevas. Escreva. Diga-lhes algo do martírio que espera, além da morte, quantos quiseram ludibriar a vida e matar as horas. A mísera doente, sustentada por braços amigos, foi conduzida à vasta câmara de repouso,
e impressionados com tamanho infortúnio, tentamos cumprir-lhe o desejo e transmitir-lhe a palavra. Contudo, apesar do respeito que consagramos à mulher de nosso tempo, cremos que o nosso êxito mais seguro seria se caminhássemos para um cemitério e assoprássemos a mensagem para dentro de cada túmulo. Essa é a decisão do redator da carta, juntamente com os outros espíritos que estavam na circunstância. Mas na obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz e Chico Xavier, André Luiz chama a nossa atenção lá no capítulo 14. O capítulo 14 é intitulado Aborto Delituoso. Ele chama a nossa atenção para o seguinte fato. Ele diz assim: é dessa forma que a mulher e o homem, acompliciados nas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior, à frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza, na maternidade sublime, desajustam as energias psicossomáticas, com mais penetrante desequilíbrio do centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de malhas que frutecerão mais tarde, em regime de produção a tempo certo. Isso é o anúncio do que vai acontecer no futuro com cada mulher que praticar o aborto. E o André Luiz diz: isso ocorre não somente porque o remorso se lhes entranha no ser, a feição de víbora magnética, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero e, por vezes, de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservara para filhos do próprio sangue na obra de restauração do destino. Ou seja, aqueles espíritos que foram abortados entram no processo de revolta, de vingança e tornam-se cruéis obsessores. E o André Luiz diz mais. Diz: no homem, o resultado dessas ações aparece, quase sempre, em existência imediata, naquela qual se envolveu em compromissos desse jaez, na forma de moléstias testiculares, desendocrinias, que significa alterações funcionais da secreção interna das glândulas endócrinas, distúrbios mentais, com evidente obsessão por parte de forças invisíveis, emanadas de entidades retardatárias que ainda encontram dificuldade para exculpar-lhes a deserção. Então os homens e os maridos vão sofrer. Os parceiros vão sofrer. Mas ele diz: nas mulheres, as derivações, as consequências, surgem extremamente mais graves. O aborto provocado sem necessidade terapêutica. Lembrar que há uma questão no Livro dos Espíritos sobre esse assunto, em que Kardec pergunta se, no caso de a vida da mãe correr risco, se o aborto é considerado legal. E os Espíritos dizem: é melhor que se sacrifique uma vida que ainda vai vir a ser do que uma vida que já é. No caso, sacrificar o feto em favor da mãe. O aborto provocado sem necessidades terapêuticas revela-se matematicamente, seguido por choques traumáticos no corpo espiritual. Então o espírito sofre muito. Tantas vezes quanto se repetir o delito de lesa maternidade, mergulhando as mulheres que o perpetram em angústias indefiníveis, além da morte, de vez que, por mais extensas se lhes façam as gratificações e os obséquios dos espíritos amigos e benfeitores que lhes recordam as qualidades elogiáveis,
mais se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, com o centro genésico desordenado e infeliz. Assim como alguém indebitamente admitido num festim brilhante, carregando uma chaga que a todo instante se denuncia. Então, a observação é precisa. Mesmo que haja toda uma misericórdia divina, a criatura não escapará das consequências naturais do ato. E quando reencarnada, terá dificuldades no corpo físico. Na obra O Evangelho de Chico Xavier, escrita pelo confrade Carlos Bacelli, lá de Uberaba, no item 141, Chico disse: acreditamos que tanto é um delito grave assassinar uma criança na via pública, quanto exterminá-la em falso regime de impunidade no ventre materno. Então, sem dúvida que o aborto é uma calamitosa fuga ao dever. Pois, como afirma Emmanuel no capítulo 17 da obra Vida e Sexo, ele faz uma ponderação extremamente importante. Ele diz: habitualmente, nunca sempre, somos nós mesmos quem planifica a formação da família, antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos e técnicos distintos. Comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventura infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a fim de prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Olha que interessante. Ou seja, lá no planejamento reencarnatório, todos aqueles com quem nós temos algum tipo de dívida, de débito, precisamos fazer reajustes, esses todos são chamados para o núcleo familiar, para fazer esse processo de reajustamento. De sorte que todos sejam reedificados na esperança, na elevação, no burilamento, na melhoria. Desviar-se desse objetivo pela prática abortiva traz terríveis consequências, sem dúvida. E que elas podem ser aquilatadas lá no capítulo intitulado Anotações Oportunas da obra Ação e Reação, da Lavra Mediúnica de André Luiz e Chico Xavier. Pois, como afirma o assistente Silas, ao responder à inquirição de Hilário, Silas diz para Hilário: arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que o promove ou que venha a cohonestar semelhante delito é constrangida, por leis irrevogáveis, a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se, geralmente, a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerosa. Flagelos esses com os quais, muita vez, desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente, infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por longo tempo a degenerescência das forças genitais. Portanto, é importantíssimo refletir neste assunto. Mais importante ainda é uma recomendação do benfeitor Emmanuel, lá na obra Religião dos Espíritos. O mentor de Chico Xavier diz: homens da terra, e sobretudo vós, corações maternos, chamados à exaltação do amor e da vida,
Abstende-vos de semelhante ação que vos desequilibra a alma e entenebrece o caminho. Fugi do satânico propósito de sufocar os rebentos do próprio seio, porque os anjos tenros que rechaçais são mensageiros da providência, assomantes no lar em vosso próprio socorro. E se não há legislação humana que vos assinale a torpitude do infanticídio nos recintos familiares ou na sombra da noite, os olhos divinos de nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste, a fim de que se vos expurgue da consciência a falta indesculpável que perpetraste. Então, Emmanuel, mais uma vez, é brilhante. É um alerta poderoso o que ele faz. Podemos tentar enganar a todos, até a nós mesmos, mas não enganaremos a Deus. E como ele diz, os olhos divinos do nosso Pai vos contemplam do céu, chamando-vos em silêncio às provas do reajuste. Talvez isso explique, quem sabe, porque tantas mulheres reencarnam e não conseguem ter filhos, não conseguem engravidar. Fazem tratamentos de todas as formas e ficam impedidas da maternidade. Sabe-se lá qual foi o compromisso assumido no planejamento reencarnatório para passar por esta dura prova como forma de livrar-se do terrível peso de algo que tenha sido por ela realizado numa encarnação pretérita. Agradecendo o carinho da atenção e as boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.